conseguirmos dar cumprimento a um conjunto de audições e de audiências e de requerimentos que devem entrar da nossa Comissão e que, efetivamente, temos que acelerar este processo, e esta semana será uma semana em que iremos conseguir dar resposta aqui a um conjunto de solicitações. Temos como ponto 1 da ordem de trabalhos hoje a audiência a pedido da Olivum, que é a Associação de Olivicultores e Lagares do Sul, a respeito do setor do azeite em Portugal. E está connosco o engenheiro Pedro Lopes, que é presidente da direção, e o diretor executivo Gonçalo de Almeida Simões, que, nos termos da nossa grelha, tem 10 a 15 minutos para fazer uma apresentação e depois devolverei a palavra aos senhores e senhores deputados para colocarem questões e observações. Foi solicitado que, para facilitar a apresentação, fossem usados os meios tecnológicos, os que já estão disponibilizados, e eu gostaria de cumprimentar com um forte abraço o engenheiro Pedro Lopes e o Dr. Gonçalo Almeida Simões, a vossa disponibilidade em vir aqui, cumprimentá-los e dizer que a Assembleia da República está sempre disponível para ouvir os intervenientes do setor agrícola, neste caso na Comissão de Agricultura e Pescas, os intervenientes do setor, para que os seus deputados fiquem assim munidos e mananciados de mais informação para poderem melhor tomar as suas decisões e melhor apresentar os seus projetos de lei ou os projetos de resolução, ou seja, ficarão naturalmente mais fornecidos de melhor informação para utilizarem os instrumentos regimentais à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigado, é um gosto tê-los aqui e a palavra é vossa. Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Deputados. Muito obrigado por esta hipótese de começarmos o ano 2023 e termos esta audição. E antes de mais, agradecer-vos mesmo, e assim temos a nossa oportunidade, tivemos aqui há 2 anos, e queríamos termos esta oportunidade de vos transmitir e de passar algumas informações, nomeadamente algumas preocupações e outras não só, e visto que a agenda está curta, vamos passar já à apresentação do que temos disponíveis para vocês. Sim, senhora, muito obrigado, muito boa tarde a todos. É verdade, foi há 2 anos que cá tivemos, em 2020, ainda na anterior legislatura. Nessa altura andava na rua uma grande celeuma sobre o olival e sobre as coisas que o olival fazia ou deixava de fazer. Na altura tivemos o prazer de vir a esta comissão para apresentar o estudo caracterizador do olival, feito pela Olivum, a que seguiu, se bem estão recordados, depois em março de 2021, um estudo da IDIA encomendado pelo Governo, em que as conclusões eram realmente também muito positivas para o olival, mas nós, não satisfeitos com isso, resolvemos avançar para um programa de sustentabilidade do azeite do Alentejo. E, portanto, basicamente, foi esta a história do setor nos últimos 2 anos. Eu não estou seguro, eu pensava que a imagem era um bocadinho maior. Há dados, com certeza, eu comento, mas talvez os gráficos não apareçam como deviam aparecer. Só revelar-lhes algo, entretanto, é que a Olivum, que era a Associação de Olivicultores e Lagares do Sul, há cerca de 2 meses atrás, e pela quantidade de azeite produzido em Portugal, passou a ser a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal. Portanto, assumiu esse papel, estava na altura de dar o salto, porque é verdade que a maior parte dos nossos associados estão no Alentejo, mas também já temos associados na região de Santarém, e o projeto agora é crescer para outras regiões, porque não foi uma responsabilidade pedida, foi uma responsabilidade que nos chegou. 85% do azeite produzido em Portugal, neste momento, já é produzido pelo Olival Moderno e por muitos daqueles que são os nossos associados. Pronto, vamos entrar aqui nesta parte, e então com este contraste de luz ainda vai ser mais difícil, mas tentar explicar-lhes que aquelas barrinhas verdes que vêm ali do lado esquerdo é o azeite produzido no Alentejo e depois o azeite produzido em todas as outras regiões. Ou seja, vê-se que há uma grande diferença, independentemente do ano a que nos estamos a referir. Em cima é 1997, em baixo é 2021, mas é patente realmente esta diferença de produção entre outras regiões e o Alentejo. Isto é muito fácil de explicar. O que é interessante aqui é que realmente a quantidade total de hectares no país de olival não cresceu, continua entre 360 mil e 370 mil hectares. O que evoluiu muito foi a produtividade por hectare. Ou seja, no ano 2000 produzia-se meia tonelada de azeitona por hectare,
hoje podemos chegar a 20 toneladas por hectare, naquelas que são boas explorações, ou 22 ou 23 toneladas por hectare. E, portanto, aqui muita agricultura de precisão, muito investimento em tecnologia, e é assim que o setor tem realmente dado os seus passos. Portanto, esta ideia de que há uma grande transferência de olival de outras regiões do país para o Alentejo não corresponde à verdade. Houve um acréscimo, sem dúvida, mas que não justifica esta magnitude de números. O que justifica é o salto qualitativo, em termos de produção por hectare, que foi dado de meia tonelada por hectare em 2000 para 20 toneladas por hectare em 2023. Portanto, é uma diferença quântica, quase. Aqui, que é o seguinte, eu estou a passar no computador, portanto, tenho que passar nos dois sítios ao mesmo tempo. Era o que estava a dizer antes, 85% da produção de azeite em Portugal está neste momento no Alentejo. O que é que aconteceu o ano passado? O ano passado foi o maior recorde de todos os tempos, com 200 mil toneladas de azeite. Este ano, se chegarmos às 140 mil toneladas de azeite, já não estamos mal. Houve uma grande quebra no olival tradicional, que em alguns casos chegou aos 60% e 70%, menor no olival moderno, porque é um olival regado. Ainda assim, aqui há duas variáveis da equação. A primeira, no olival moderno, tem a ver com a contra-safra, ou seja, depois de um ano recorde, normalmente no ano a seguir, produz-se muito menos azeite, e também com algum efeito da seca, porque apesar de ser um olival regado, a parte foliar não recebe água como terá recebido nos outros anos. Mas uma coisa é certa, continuamos a ser o único país do mundo em que, em termos percentuais, conseguimos que o nosso azeite, 95% do nosso azeite é azeite virgem extra. Não há ninguém. Espanha, Itália estão nos 70%, e, portanto, Portugal, de longe, não é o país que produz mais azeite no mundo, nem nunca será, embora tenhamos passado já do 8º para o 6º lugar, mas, em termos de qualidade, não há dúvida que continua a ser um país que dá cartas. E dizer também que com uma posição muito vantajosa no mercado, que entra no mercado de azeite, é o primeiro país do hemisfério norte a oferecer azeite no mercado mundial, porque arranca antes de Espanha e arranca antes de Itália. E daí, contratos futuros, preços interessantes, Portugal consegue, naquele espaço de 2 semanas, bater-se taco a taco com os seus concorrentes que ainda não têm azeite para colocar no mercado. Falámos disto também da outra vez e apresentámos no nosso estudo, que é, basicamente, são aqueles 3 grandes pilares que estão presentes sempre que falamos da sustentabilidade ambiental do azeite, que, quando comparadas as 20 culturas da IDIA, o olival só fica basicamente atrás da vinha, de resto, em termos de eficiência de água, anda em média nos 3.000 metros cúbicos por hectare e, portanto, é realmente bastante eficiente. A questão dos fitofármacos, apesar de ser a cultura mais presente em todo o país, mas também em todo o mundo, no caso do país com 360 mil hectares, só utiliza 8% dos fitofármacos, quando há culturas muito menos presentes em termos de hectares e que utilizam mais produtos fitofármacos. E aqui, como devem calcular, gostamos de fazer uma comparação real, mas não gostamos de hostilizar outros setores, é só para os senhores deputados terem realmente uma noção daquilo que está em causa. Na questão dos fertilizantes, também estamos bem quando comparados com outras culturas, na questão do azoto 100, do fósforo 60, do potássio 120, portanto, basicamente abaixo daquilo que é a média nos outros setores. E depois, aquele número que agora, quando se fala muito dos mercados de carbono, dos sequestros de carbono, também casa muito bem com o olival, é que o olival sequestra 4 a 6 toneladas de carbono por hectare por ano. O que é que isso significa? Significa que o olival plantado no EFMA sequestra o que Beja e Évora produz anualmente. Pronto, para termos ideia de um número mais aproximado de uma realidade próxima. E depois, quer dizer, antes sequer de haver programa de sustentabilidade, antes sequer da Olivam ter feito o estudo que fez e da IDIA ter feito o estudo que fez, já os nossos associados tinham muitas das certificações internacionais, ou seja, o Global Gap, o IFS, que normalmente são também para exportação para os Estados Unidos, em que nos Estados Unidos só admitem azeite com resíduo 0, em termos de fitofármacos. E, portanto,
O setor há muito tinha feito o trabalho de casa e isto basicamente, digamos que compra-se realmente para ter o sistema em casa, mas depois há auditorias anuais que vêm ver como é que estão as coisas e normalmente as empresas param 2 ou 3 dias por causa dessas auditorias que são bastante exigentes. Pronto, agora, Programa de Sustentabilidade do Azeite do Alentejo. Basicamente, arrancámos com ele há cerca de um ano, a primeira fase vai até julho deste ano. Porquê é que o começámos? Porque realmente achámos que estava na altura do setor dar mais um passo, que era o de arranjar um referencial, digamos, de produção que assegurasse aquilo que é a sustentabilidade ambiental e social do setor. E, portanto, PSA porquê? Porque para responder a esses desafios com os quais temos sido confrontados, embora tenhamos sempre vindo a explicar as coisas com base naquilo que é a evidência científica, e acho que ganhámos muito nestes anos em ter feito essa decisão e ter levado o debate por aí e não orientado o debate de outra maneira, não escondemos que, para além da necessidade daquilo que é a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social, é também para melhorar aquilo que é o nível de competitividade das empresas, é para colocarmos melhor o azeite português nos mercados internacionais, que, diga-se de passagem, já tem uma ótima reputação, portanto, reforçar a imagem e o valor dos azeites do Alentejo. E temos basicamente uma estratégia de atuação, que é aquilo que se faz, não os vou amassar com esta parte, em todos os programas, que é a auscultação dos diferentes agentes, a identificação das necessidades e oportunidades, e depois o que fomos fazer, fomos ter com a Academia, com a Universidade de Évora, para realmente nos fazer um referencial que nos permita explicar aos nossos produtores como é que se deve produzir azeite. E às vezes é num sentido inverso. Já há produtores que fazem e que respeitam o baseline deste referencial e, portanto, é certificar que eles estão a produzir realmente daquela maneira. E, portanto, aqui a etapa 1 é o tal referencial, a etapa 2 é a avaliação do desempenho de cada um dos nossos associados, e aqui chama a atenção, o programa não está só aberto a associados de Oliva, mas está aberto a todos os produtores de azeite queiram entrar para este programa de sustentabilidade, e depois a questão também, necessariamente, de uma comunicação alargada. Temos capítulos de intervenção primária, quais são? Produção olivícola, gestão de recursos humanos, e aqui podemos começar a falar quer de mão de obra permanente, quer de mão de obra temporária, gestão de água no olival, a tal eficiência na rega, a gestão de doenças e pragas no olival, a eficiência energética, agora que as faturas atingiram um preço absurdo, é preciso, e já o fazíamos, mas queremos fazer de uma maneira sistemática, sobretudo na parte do lagar, em que queremos ser cada vez mais eficientes, e depois a gestão de subprodutos, e aqui estamos a falar, nomeadamente, do bagaço de azeitona, que também tem sido um tema forte do setor. Depois, nos capítulos de intervenção secundária, a qualidade do azeite, que já viram que anda nos 95% e é sempre azeite virgem e virgem extra. A qualidade do ar, estamos, por exemplo, a falar de alguns casos que podem ser melhorados. A gestão de ecossistemas e biodiversidade. Património cultural, também. Ou seja, podíamos ter aqui escamoteado alguns dos capítulos e passado à frente, mas não. Quisemos tratar cada capítulo com a nobreza que merece. E não quisemos fugir a nenhum dos temas. Como é que isto se faz tudo? Temos organizado um grupo piloto com 20 elementos, que são basicamente nossos associados na sua grande parte, mas também temos 2 que não são associados. São 19 produtores, 12 lagares, 10 marcas de azeite, e pronto, estamos em parceria com a Universidade de Évora para fazer este trabalho. O que é que se espera em termos de impacto? A proteção e valorização daquilo que são os ativos naturais e sociais, neste caso, a adoção das tais boas práticas, a tal criação de valor para as empresas, é inegável. Não vale a pena continuarmos a pensar que podemos ter sustentabilidade ambiental porque ela tem que ser financiada por aquilo que é sustentabilidade económica. Não existe. É uma trilogia. Há muito que está estudado. E, portanto, temos às vezes dificuldade em perceber algumas das críticas que são feitas a este setor, mas também a outros, em que se fala da sustentabilidade ambiental como se fosse
qualquer coisa exótica e à parte daquilo que é a necessária sustentabilidade económica do setor. Este será provavelmente o selo, e aqui chamar-lhes a atenção, o que nós vamos acabar em julho é a primeira parte, é tudo aquilo que eu vos descrevi, e depois vamos fazer outra candidatura, então, para ter o selo e para poder certificar o produto. Em termos de programa de sustentabilidade, era isto que vos queríamos apresentar. Trazíamos também mais 2 temas aqui, e depois estaremos à vontade e para falar de outros temas que considerem importantes, mas um dos temas é dizer-lhes que, infelizmente, e mesmo com a mudança de governo, o Olival continua sem ter acesso àquilo que eram as verbas do PDR, e o Olival podia dar uma grande ajuda naquilo que é a execução dos fundos comunitários. Portanto, os números de execução dos fundos comunitários estão no estudo do Olivo. O Olival, quando pôde aceder a esses fundos comunitários, nomeadamente no capítulo de ajudas ao investimento, foi um enorme parceiro do Estado naquilo que é a execução dos fundos comunitários, e sabem os senhores deputados que é um quebra-cabeças para qualquer governo e uma responsabilidade política enorme chegar ao fim de um ciclo e não ter os fundos executados, e estamos muito perto que venha a ser isso que vai acontecer. O Olival esteve afastado. No outro dia reunimos com a senhora Ministra e perguntámos, muito bem, então o estudo, porque como estão recordados, o Olival foi afastado do PDR em 2019 por um despacho do então Ministro Capolas Santos, que pediu o tal estudo de dia. O estudo foi feito, com atraso, mas acabou por sair. Em março de 2021 saiu. As conclusões mais claras do que aquelas que lá estão é impossível, e nós não vemos como é que, feito o estudo e retiradas as devidas ilações, o setor continua sem ter acesso ao PDR. Com uma agravante, é que o processo de transição da PAC implica que o acesso às próximas ajudas de investimento sejam só em 2025. O que quer dizer que, se nada for feito, e se nos fingimos de mortos, desculpem-me a expressão, fingimos de mortos por parte de quem tem responsabilidades políticas, ficaremos assim afastados de poder executar fundos comunitários até 2025. É verdade que tivemos o azar de haver um período de transição de 2 anos e de ter sido decidido em Bruxelas, ou através do PEPAC em Portugal, que as ajudas ao investimento só entrariam em vigor a partir de 2025 e que até lá viveríamos já com o novo quadro comunitário, mas ainda com as antigas medidas. Foi o que aconteceu. Mas nós estamos nesta situação muito prática, que é, o setor está de braços atados. Aliás, não faz sentido nenhum, porque se há um alargamento do perímetro do Alqueva, é um setor com capacidade e com potencial para continuar a investir, e por isso simplesmente não pode. E o segundo tema, ou o terceiro que trazemos, é mesmo esse, e os senhores deputados têm visto as notícias que têm aparecido nos últimos tempos, que é o alargamento do Alqueva. Ou seja, há aqui algo que deixamos em cima da mesa para discutir talvez nas rondas de perguntas, mas que é, demos basicamente o passo de ter tomado a decisão, Portugal deu o passo, de 120 mil para 170 mil hectares, estamos de acordo, é mais investimento que vem para a região, é mais regadio que se pode instalar. Agora, esquecemos de uma coisa que é básica e que pode penalizar e muito, quer o setor, quer a imagem da agricultura. É que esquecemos de mexer naquilo que é a dotação de rega ou de dotação da agricultura dentro do Alqueva, que são os 590 hectómetros ano. Ou seja, aumentámos o perímetro sem ter mexido na dotação para a agricultura. Com quem é que devíamos ter negociado? Com a EDP e com o ambiente. Ou seja, se a EDIA quiser regar mais 1 metro cúbico para além desses 590 hectómetros cúbicos, tem que pagar uma indemnização à EDP. E é muito provável, e já está a acontecer, há produtores que já estão a receber cartas, que não haja água para todos. E, senhores deputados, termino dizendo, é óbvio que não há água para todos quando, para resolvermos o problema do Algarve, estamos a utilizar o Alqueva, para resolvermos a questão da indústria em Sines, estamos a utilizar o Alqueva, é que o Alqueva já vai na barragem de Morgavel e já está daqui a bocadinho a servir para a indústria do hidrogénio em Sines. E, portanto, o Alqueva foi dimensionado para regar um perímetro, foi pensado para ajudar uma região, resultou muito bem, o Alqueva é um sucesso, aliás, há outras regiões a quererem copiar o modelo Alqueva, mas
o que estamos a ver é que, e não é preciso ter uma bola de cristal, basta ver o que está a acontecer, é que muito em breve corremos o risco do Alqueva deixar de ser um sucesso para passar a ser um problema. E aqui pedir realmente a vossa atenção e a vossa intervenção nos respectivos grupos parlamentares e levar isto às mais altas instâncias, porque realmente é muito preocupante a situação que estamos a viver e estamos a chamar a atenção para esta situação num ano em que choveu muito e num ano em que o Alqueva está praticamente cheio. Não estamos a chamar a atenção para esta situação num ano de seca. Estamos a dizer que agora é que é o momento certo para discutir e decidir bem, e não em gestão de crise, esta questão do Alqueva, porque temos o Alqueva com 90 e tal %. Estamos quase a chegar à cota máxima do Alqueva e a iniciar o processo de produção de eletricidade. Muito obrigado. Ficamos agora disponíveis para questões. Muito bem, muito obrigado. Fica assim concluída esta apresentação por parte da Olivum. Dar duas notas de intendência, digamos assim. Em primeiro lugar, eu pedi desculpas. A Olivum já não é a Associação de Olivicultores e Lagares do Sul, mas sim a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal. Aumentou a sua esfera de ação para todo o território, penso que de Portugal continental, e não só do Sul. A outra questão é que nós, efetivamente, não houve condições logísticas para reduzir a iluminação, para melhor visualizarmos a apresentação, porque como estamos a ser gravados, e não é possível, senão as câmaras não conseguiam captar toda a imagem. É esse pedido e esse reparo. Então, nos termos regimentais, vamos iniciar esta primeira ronda, dando a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que tem até 7 minutos para colocar as questões e as observações que entender necessárias. Tem a palavra a senhora deputada Sónia Ramos, do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por saudar a Associação Olivium, aqui presente, Sr. Engenheiro Pedro Lopes e Dr. Gonçalo Almeida Simões. Muito obrigada pela vossa presença e, como eleita pelo Distrito de Évora, não posso deixar de estar muito satisfeita com a apresentação que também hoje aqui nos brindaram, porque, de facto, a questão do azeite e do olival tem sido não raras vezes utilizada também, enfim, com alguma campanha menos generosa ou menos saudável relativamente àquilo que são as atividades nobres do Alentejo e, portanto, a atividade agrícola continua a ser predominante, continua a ser aquela que fixa mão de obra qualificada no território e é disto também que falamos quando falamos do setor agrícola, da fixação de mão de obra qualificada, porque, como sabemos, a agricultura moderna também tem este potencial de fixação de gente qualificada que quer ficar no território e, portanto, a agricultura não pode deixar de ser uma das atividades nobres pelas quais, pelo menos, o PSD também se bate todos os dias nesta casa. Dizer que, de facto, as exportações de azeite têm aumentado significativamente e entre janeiro e outubro de 2022 aumentaram 36% em volume e 57% em valor. Dados de 2020 também nos dizem que Portugal ocupa a 6ª posição no ranking de produção mundial de azeite e o Alentejo não é alheio, seguramente, a esta produção. Os países tradicionalmente não consumidores de azeite também têm aumentado este consumo e, felizmente para nós também, nomeadamente Estados Unidos, China e Japão, o que não deixa de ser muito significativo porque duplicaram o seu consumo em 15 anos. A União Europeia também acompanha esta produção, tal como nós, é responsável por 36% da produção de azeite. E o Alentejo representa 70% da produção nacional, com predominância também no perímetro de regra de Alqueva. Somos autossuficientes em azeite desde 2014, um dos produtos de excelência pelos quais Portugal é conhecido a nível mundial, mas também nesta matéria, naturalmente, o Alentejo marca pontos. Gostaria de passar diretamente a algumas questões que nos parecem importantes. A apresentação foi muito esclarecedora, mas gostaria de perguntar muito claramente, porque a resposta é importante e deve ser igualmente clara, tal como foi a apresentação. Quais as maiores dificuldades do setor neste momento? Foram referidas várias circunstâncias, nomeadamente o alargamento do perímetro de Alqueva,
Também sabemos que o Governo e a Ministra da Agricultura, da última vez que esteve no Parlamento, pelo menos deu a informação de que teriam sido entregues propostas relativamente ao último aviso aberto quanto ao perímetro de rega e ao bloco de rega de Reguengos de Monsaraz, mas tanto quanto é público não temos ainda mais novidades. Saber se relativamente a este alargamento a vossa associação foi ou não ouvida ou consultada, ou se houve algum tipo de articulação com o setor do azeite relativamente ao planeamento do alargamento de Alqueva. Se as medidas também que têm sido adotadas pelo Ministério da Agricultura têm sido ou não coordenadas com o setor. Enfim, daquilo que ouvimos, nem sempre é fácil o relacionamento entre os vários setores e a Ministra da Agricultura, mas de facto gostaríamos de saber de que forma é que o Ministério da Agricultura tem ou não coordenado convosco as necessidades de planeamento deste setor. Gostaria também de saber qual a adesão ao Programa de Sustentabilidade do Azeite, em parceria com a Universidade de Évora. Parece-me uma excelente iniciativa da vossa parte, em que tomaram a dianteira, digamos assim, também julgo eu um bocadinho face àquilo que têm sido as críticas, nomeadamente de um setor muito ecológico e que entende que o Alentejo não tem direito ao seu desenvolvimento e à aplicação de tecnologia em algumas matérias. E saber também, muito concretamente, e relativamente à última questão levantada do acesso ao PDR e aos constrangimentos levantados por esse despacho de 2019, se quanto a esse ponto em concreto a atual Ministra da Agricultura já se pronunciou, se vai retroceder, enfim, nessa má vontade contra o setor da olivicultura, ou se manterá aquilo que foi a posição do seu antecessor. E para já é só. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Então, dentro do uso da palavra do Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava os nossos convidados, dizer-lhes que é um grato prazer tê-los aqui e, nesta oportunidade que temos de os receber em audição em sede de Comissão de Agricultura, devemos, em primeira instância, registar que os normais críticos às culturas intensivas e àquilo que é a vossa atividade primam pela ausência. Não estão cá. E é isto que vai sendo habitual nestas comissões. E a vossa vinda é sempre fundamental porque na nossa debate, na nossa atividade parlamentar do escrutínio da atividade do Governo, mas também no fiel balanço que o Partido Social Democrata tem feito na defesa do setor e na defesa da olivicultura portuguesa, por considerarmos que o projeto do Alqueva é o grande exemplo do grande investimento agrícola em Portugal de sempre e que é um modelo daquilo que deve ser replicado. Há pouco diziam na vossa apresentação que há forças políticas que defendem que o Alqueva deve ser replicado noutros modelos em Portugal. O PSD é dessas forças políticas. Defendemos que este modelo de sucesso deve ser replicado, mas Vossas Excelências têm perfeita consciência de que nesta casa as ameaças são muitas. E, pese embora aquilo que uma maioria governativa hoje existente, em sede, por exemplo, de discussão dos diferentes orçamentos de Estado, às vezes as cedências que são feitas a algumas forças políticas que felizmente têm pouca expressão popular, mas que, na ótica do Governo, às vezes têm alguma expressão na lógica da mercearia parlamentar e a compra de um ou outro voto de um ou outro deputado a alguns setores faz com que haja cedências. E, portanto, eu reforçava aqui o setor que nos trazem, as questões que nos trazem e aproveitava para louvar aquilo que tem sido o vosso trabalho em prol da agricultura portuguesa. Nós somos favoráveis a uma agricultura de produção de sucesso e aquilo que tem sido o crescimento do olival intensivo, com boas práticas, tem, de facto, temos que assinalar aqui de forma muito positiva. Eu queria ainda ressalvar nesta intervenção que pedi para fazer, para que
a seguir à bancada do PSD, certamente a bancada do Partido Socialista irá fazer um conjunto de elogios àquilo que é o setor, à vossa atividade, ao desenvolvimento do Alentejo, ao projeto do Alqueva. Eu aproveitava para lançar aqui um repto prévio, que eles complementem na intervenção que fazem, para que junto da Sra. Ministra façam força, porque eles são o partido do Governo, para que o PDR vos possa dar algumas das ajudas que tanto necessitam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho. Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial aos nossos visitantes e convidados de hoje, o o Engenheiro Pedro Lopes, Presidente da Direção, e o Dr. Gonçalo Simões, Diretor Executivo, com os quais temos tido o privilégio de várias vezes trabalhar, não em momentos de eleições, mas em todos os momentos que têm ocorrido durante este processo, esta construção de uma revolução, porque esta foi uma construção de uma revolução no Alentejo. Felicitá-los também pelo trabalho desenvolvido pela Olivo. É, na verdade, uma pedrada no charco. Foi uma forma de organização dos nossos produtores e dos nossos agricultores que teve consequências, e essas consequências são visíveis. E é, sem dúvida nenhuma, portanto, uma associação que felizmente cresceu, portanto, começou por representar os olivicultores de uma forma mais reduzida, alargou as lagares, passou a ser do Sul e hoje é de Portugal. E esperemos que o sucesso que tiveram em termos da região Alentejo seja um sucesso do sector em termos nacionais. Portanto, saudá-los pela vossa forma dinâmica, profissional e competente com que têm representado os olivicultores do Sul e esperemos que agora do país. Na verdade, portanto, tenha também contribuído de uma forma decisiva para uma imagem positiva do olival e das fileiras olivícola e oleícola. O olival, como todos sabemos, constitui um símbolo da nova agricultura de regadio. É a cultura mais importante nas áreas beneficiadas pelo empreendimento da Alqueva e é predominante em termos da área regada. Portanto, quer dizer, é mais de 50% da área regada é olival. Antes da Alqueva, a região era sobretudo ocupada por uma agricultura de sequeiro, onde se incluía o olival, mas em sistema extensivo, pouco produtivo e pouco rendimento, originava pouco rendimento. A Alqueva foi, na verdade, uma oportunidade. Os nossos vizinhos espanhóis, portanto, tomaram a iniciativa, perceberam-se dessa oportunidade e apostaram forte no regadio da Alqueva. As políticas implementadas ao longo deste período, o financiamento comunitário, tornou a cultura apetecível e levou a que muitos produtores portugueses apostassem na reconversão de áreas de cultura de sequeira em olivais mais modernos e produtivos. As excelentes condições edafoclimáticas potenciaram o surgimento de novos olivais, a inovação, a tecnologia de vanguarda conduziu uma predominância do olival face a outras culturas de regadio. O desenvolvimento da fileira olivícola e oleícola em Alqueva tem proporcionado um grande e evidente impacto económico e social na região. Mais postos de trabalho, aumento da riqueza por via da produção agrícola e industrial e uma nova geração de mão de obra especializada. E aqui uma atenção especial ao regresso de muitos jovens que passaram a ter uma imagem diferente da agricultura, do agricultor, e que regressaram muito mais qualificados à sua região e podem dar todo o seu apoio a uma revolução, que torno a dizer, porque acho que este termo revolução não se adequa só, portanto, à parte das revoluções que têm sempre, ou guerras, ou qualquer coisa. Esta foi, na verdade, uma revolução em que o nosso Alentejo mudou para muito melhor e deu um impulso muito significativo à mudança também do país. Um impacto muito significativo no comércio externo, passando Portugal de importador a exportador, com um saldo muito positivo. Os impactos, a Alqueva, portanto, superou todas as melhores expectativas com um forte impacto na agricultura de regadio e especialmente no olival. Mas, em paralelo com os bons resultados atingidos, tem-se criado em torno das culturas do regadio e, em particular, do olival, um alarmismo injustificado e não comprovado que coloca em causa o contributo que esta nova realidade tem dado à dinamização da agricultura e ao desenvolvimento da região e também no combate às alterações climáticas. De uma forma, portanto, em ações de clara desinformação, através da comunicação social e outras formas de chegarem ao público, colocando em causa o trabalho e o contributo sério de muitos produtores e muitos agricultores,
foi desenvolvida uma campanha contra o olival moderno, e que não faz qualquer sentido, ela não faz qualquer sentido e não tem fundamentação científica. Assim, de uma forma, portanto, gradual, foram aparecendo críticas e sendo passados para a opinião pública de forma negativa situações como a degradação dos solos causada por olival, o uso exagerado de fitofármacos, que sabemos que, e demonstraram ali que não é uma verdade, a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, a biodiversidade, a mortandade da avifauna, o elevado consumo de água, a proximidade dos olivais das povoações, a presença espanhola no setor do olival na região de Alqueva, a alteração da paisagem, a exploração da mão de obra, a destruição do património, foram, portanto, aspectos que foram evidenciados sempre numa perspectiva negativa, no sentido de pôr em causa uma situação que era uma situação para mudar, para melhor o Alentejo e promover a nossa capacidade na agricultura. Outra percepção passada pelo público é de que o azeite dos olivais intensivos e em sebe é de inferior qualidade, o que está comprovado através de vários concursos e até pelaquela imagem que temos. Portanto, nós somos o país, destes países produtores e muito produtores, somos o país em que a qualidade é mais evidente. Os benefícios do azeite são aqueles benefícios que todos conhecemos para a saúde. O azeite tem um valor estratégico a nível mundial muito importante, produz-se em 64 países, mas consome-se em 180, quase a totalidade dos países. Existe um crescente número de consumidores de azeite. Portugal encontra-se entre os 10 maiores produtores de azeite e também de azeitona. Aquela situação que referiu é importante, a qualidade, 95% do nosso azeite é de qualidade virgem ou virgem extra, e estes números demonstram por si só a importância que o sector olivícola e oleícola tem no complexo agroalimentar português, e nem sempre foi assim, como todos sabemos. Não há muitos anos, portanto, nós tínhamos uma posição muito diferente no ranking. Portanto, as outras questões que nos trazem, a falta de acesso ao PDR 2019, não foi de agora que nós tentámos perceber as motivações e como sabem, penso que falámos nisso numa das últimas visitas que os senhores tiveram aqui à Assembleia, esta percentagem, esta paragem, portanto, não há proibição de cultivar mais olival. Há o não acesso, o não financiamento do olival, porque até muitos, portanto, há alguns elementos da bancada do PSD, que já foram aqui da bancada, que neste momento põem em causa, em pleno Alentejo, a situação do aumentar a área, e tem um perigo muito grande isto do olival, é muito perigoso, as monoculturas são muito complicadas. As pessoas que aqui há uns anos estavam aqui connosco, aqui nesta comissão, a defender, portanto, a expansão do regadio, e agora, portanto, colocam algumas questões. De qualquer das formas, essa falta de acesso foi-nos justificada como, portanto, para criar um equilíbrio, porque também não era vantajoso em termos agrícolas que dependêssemos exclusivamente de um sector, portanto, do sector do olival. De qualquer das formas, nós estamos disponíveis e ninguém melhor que os senhores conhece a realidade, sabe os perigos e sabe aquilo, portanto, o nosso grupo parlamentar está disponível para aceitar as sugestões e defendê-las caso, portanto, entendamos que estamos de acordo com elas. Tem que concluir, Sr. Deputado. Quanto à expansão da Alqueva, portanto, nós temos, portanto, lutado por isso, 120 mil. Quando o governo do PSD-CDS tinha dado por concluído o processo, nós ampliámos em mais 50 mil e, segundo na altura também nos foi dito pelo Ministro, os 20 mil eram precisamente uma expansão de mais 20 mil, que é os precários que existem e que têm culturas permanentes, e esse era importante englobá-los, o que dava quase 200 mil. O Partido Socialista o grupo parlamentar tem acompanhado toda esta revolução do sector agrícola e em especial do olival. Foi na construção da barragem, nos canais, outras barragens complementares, blocos de rega, no Programa Nacional de Regadios, e vamos estar sempre aqui, portanto, não para comprar votos, mas para lutarmos ao vosso lado por um Alentejo melhor e por uma fileira olivícola e oleícola melhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria cumprimentar muito calorosamente a direção da Olivum, que vem aqui a trazer-nos a sua visão para o setor da olivicultura e nas vossas pessoas cumprimentar os 126 associados que representam 70% da produção de azeite em Portugal e correspondem a mais ou menos cerca de quase 50 mil hectares do território nacional e que, portanto, têm uma enorme representatividade. Muitos parabéns pela vossa atividade. Muito obrigado por virem aqui hoje à Casa da Democracia demonstrar de viva voz aquilo que sentem sobre o setor. Pediram audiência a esta Comissão de Agricultura baseados em 3 pontos para apresentar o vosso programa de sustentabilidade. Parabéns pela apresentação. Vieram desconstruir totalmente imensos preconceitos que existem contra o olival. Bem, não só contra o olival, mas também contra a agricultura intensiva no seu geral e também contra o regadio na agricultura. De facto, é clamoroso e é muita pena que o PCP não esteja cá, que o Bloco de Esquerda não esteja cá, que a deputada única do PAN não esteja cá e até que a Iniciativa Liberal não esteja cá, que é um partido do qual também nós não conseguimos perceber muito bem qual é o seu paradigma para a agricultura. Que quiseram também vir falar sobre a falta de acesso ao PDR desde 2019, portanto estamos a falar do PDR 2020, que foi depois prorrogado 2 anos, que vai ser prorrogado mais 3 anos e que as taxas de execução continuam a estar clamorosamente baixas e estamos neste momento sobre o perigo de perder 1.300 milhões de euros. Eu vou repetir, 1.300 milhões de euros que estão por executar. Nós ouvimos falar na política nacional, ouvimos falar muito da TAP, mas isto é meia TAP. Portanto, é meia TAP, é dinheiro que pode vir de Bruxelas e não vem se este programa não for executado. Portanto, não estamos a falar aqui de trocos, estamos a falar de uma importância de suprema e capital grandeza para Portugal e que pode alavancar, dar um salto quântico em frente na qualidade da agricultura em Portugal. E, finalmente, falar sobre o perímetro da rega do Alqueva. Ora, gostaria, em primeiro lugar, de vos perguntar sobre, no site da Olivum está publicitado que tiveram uma reunião com a Sra. Ministra da Alimentação, da Agricultura e da Alimentação no passado 25 de outubro e eu gostava de perguntar se, nesse sentido, quais é que foram as principais preocupações que apresentaram à Sra. Ministra, porque penso que não estarão sobre nenhum dever de reserva ou nenhum dever de segredo, e qual é que foi a devida resposta que a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação vos forneceu. É que, de facto, esta Ministra já é Ministra da Agricultura há bastantes anos. O trabalho das associações é um trabalho muito meritório e são a primeira voz das reivindicações dos setores, mas, ao nosso entender, no Grupo Parlamentar do Chega, não podem obter como resposta, por parte da tutela, nas várias reuniões que se vão repetindo, que não podem obter como resposta promessas vãs ou anuimentos de tudo o que é dito, mas depois, quando a reunião acaba, as garantias e as promessas não são mais do que palavras lançadas ao vento e que depois não têm nenhuma repercussão no acompanhamento do Ministério da Agricultura e da Alimentação. E, portanto, não obstante, deste ponto anterior, gostaria que nos indicasse quais são as mais prementes necessidades que o vosso setor tem neste momento, que atravessa, nomeadamente no acesso aos fundos comunitários, se de facto para vós é essencial terem acessibilidade a esses fundos, e também como é que nós aqui, deputados, nesta Comissão de Agricultura e Pescas, não só eu como do representante do Grupo Parlamentar do Chega, mas todos nós, deputados das várias forças políticas, podem ajudar o setor da olivicultura quanto à resolução desses casos. Depois gostaria de colocar também uma questão que tem a ver com o que é noticiado nos grandes meios de comunicação, no mainstream media, digamos assim. É que tem vindo consecutivamente a ser noticiado que, depois de anos consecutivos em que a produção do olival em Portugal atingiu recordes, que essa produção iria cair abruptamente. Existem várias notícias que foram colocadas em vários meios de comunicação social e, portanto, gostava de saber se o cenário é realmente esse ou se não, se a vossa projeção nos próximos 5 a 10 anos é que, de facto, que a produção, face ao enorme avanço tecnológico que existe e ao grande salto de produtividade por hectare que ficou demonstrado na vossa apresentação, se de facto isso é verdade ou é mentira, essa opinião que vem na grande média, apesar de já sabermos que estarmos este ano a viver um ano de contra-safra.
Outro tema que gostava de abordar era saudar o vosso projeto de divulgação e produção do azeite sustentável nas escolas. De facto, vimos que tem um programa importantíssimo nas escolas que vem tentar, principalmente nos grandes centros urbanos, acabar com o divórcio que existe entre os urbanitas e o mundo rural. Nós temos que acabar com esse divórcio. Ainda para mais é de saudar esse vosso programa, porque nós hoje vemos espalhado por grande parte dos manuais escolares um ataque à agricultura intensiva, um ataque ao uso de fertilizantes inorgânicos, um ataque à utilização de muitos meios de produção que é absolutamente inadmissível e que revela apenas que a produção nos manuais e a escola está capturada por uma tendência ideológica que não é das melhores e, portanto, queria saudar-vos e dizer se têm essa responsabilidade social e se vão replicar esses programas de economia e sustentabilidade social de outras formas. Finalmente, o panorama internacional e o impacto do novo PEPAC na olivicultura. Várias associações do setor agrícola têm-se já queixado sobre o novo PEPAC, já para não falar da falta de interlocutor com a demissão desta Secretária de Estado, mas, de facto, qual é que será o PEPAC, o impacto do novo PEPAC no setor do olival e, finalmente, a gestão da seca. Abordaram muito bem a gestão da seca. Na opinião do Partido Chega, a gestão da seca 2021-2022 foi altamente calamitosa. Já tivemos a oportunidade de endereçar esse assunto, mas, porque o meu tempo está a acabar, gostava de saber a vossa opinião sobre uns projetos nacionais da gestão da água, nomeadamente o projeto da Autostrada da Água, que pretende ligar o Douro ao Mondego, o Mondego ao Tejo e o Tejo ao Guadiana, para vir supervenir necessidades nacionais de água a sul. O projeto Tejo, que pretende a construção de 3 a 6 açudes no Tejo para impedir o avanço da cunha salina e uma melhor retenção das bacias hidrológicas do Tejo para que nós possamos reter a água no inverno para quando ela é necessária no verão. E, de facto, qual é que está a ser o desempenho do empreendimento para os fins múltiplos do Alqueva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Fica assim concluída esta ronda por parte dos diversos grupos parlamentares e dou, então, a palavra de novo aos representantes da Olivum, presumo o Dr. Gonçalo, para responder às questões e aos comentários feitos pelas senhoras e senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá então, assim em ritmo acelerado, para ver se ainda temos tempo de fazer uma segunda ronda, se for esse o desejo dos senhores deputados. Em relação à deputada Sónia Ramos, do PSD, é verdade, o ano passado, com as 200 mil toneladas de azeite produzidas em Portugal, o setor voltou a bater esse recorde também em exportação, ou seja, sempre que se produz mais azeite em Portugal, há mais exportações, há mais equilíbrio da balança agroalimentar, que, como sabem, tem um déficit estrutural de cerca de 3 mil milhões de euros. E, portanto, o olival é uma ajuda para contrariar essa tendência que é o déficit estrutural da nossa balança agroalimentar. E diga-se de passagem que voltou a crescer por alturas do Covid e que voltará a crescer quanto maiores forem os custos de produção de qualquer produto agrícola que se produz em Portugal. Portanto, há uma correlação direta entre estas variáveis. As expectativas é, sempre que haja mais produção de azeite em Portugal, haverá mais exportação. Quais as maiores dificuldades do setor neste momento? E aqui aproveito para responder a várias perguntas dos senhores deputados, porque alguns grupos parlamentares sugeriram que a Olivum realmente desse conta de quais eram as dificuldades no setor. Já demos conta de uma que desenvolve, que é o acesso ao PDR, que realmente para nós não faz qualquer sentido e não faz, ainda menos sentido faz, na transição de quadro comunitário. Portanto, maior orçamento, de acordo com aquilo que o Governo nos comunicou, que esta PAC iria ter mais orçamento em relação ao quadro comunitário passado. Portanto, mais orçamento, maior capacidade de fazer mais coisas, maior possibilidade de alavancar investimento, porque ao fim e ao cabo é disto que estamos a falar. É alavancar investimento no setor agroalimentar para que consigamos produzir mais riqueza para o país.
É disto que estamos a falar. A questão da sustentabilidade ambiental também é muito importante, mas em termos puramente económicos é disto que estamos a falar. O setor privado tem dinheiro para investir, há possibilidade de acesso a fundos comunitários, os fundos comunitários servem para alavancar o investimento privado e, portanto, se juntarmos as duas coisas, muito maior possibilidade teremos de brilhar, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. E aqui no acesso ao PDR, dar-vos 2 exemplos. O Governo, por exemplo, poderia ter feito algo, eu diria, transitório, ou ter dado notas de querer resolver a situação, que era, por exemplo, não estou a dizer que resolvesse a situação, aliás, agora, depois de tanto tempo passado, dificilmente resolverá, mas abriram concursos para jovens agricultores e para a agricultura biológica, e só por ser olival do Alqueva, do perímetro do EFMA, nem os jovens agricultores, nem as pessoas que produzem agricultura biológica tiveram acesso às verbas do PDR. Portanto, se quer arranjar aqui algum esquema de discriminação negativa, e foi aludido pelo deputado Norberto Patinho, no caso do então ministro Capola Santos, que achou que havia demasiado olival no Alqueva e que haveria ter medidas de contenção em relação a esse olival, perguntamos-nos 2 coisas. Então, porquê tratar o universo do olival todo da mesma maneira, se dentro do olival há vários segmentos, nomeadamente jovens agricultores, em que queremos o rejuvenescimento da nossa agricultura, e é muito por aí, a questão da agricultura biológica, e depois poderíamos ter pensado no resto. Mas agora então, que passamos de um perímetro de 120 mil hectares para 170 mil hectares e que o olival continua impedido de aceder ao PDR, aí, quer dizer, podemos dar muitas voltas, mas dificilmente encontraremos justificação para que parte do problema não tenha sido resolvido até agora. Depois também a questão dos precários. O deputado Norberto Patinho também falou dos precários, e bem, que é, fomos fazer um novo desenho para passar destes 120 mil hectares para 170 mil hectares, podíamos ter resolvido a questão dos precários, integrado estes 25 mil hectares de precários no sistema, que há muito se manifestam por serem integrados no sistema. Porquê? Porque os precários têm uma autorização anual de dotação de rega e, portanto, nunca estão seguros daquilo que vão ter para regar naquele ano. E isto é muito grave para as culturas permanentes, não tanto para as culturas anuais, que anualmente podem tomar uma decisão diferente, mas nas culturas permanentes, em que lá ficam, no caso do olival, do amendoal e da vinha, 20, 25 anos, 30 anos. Portanto, as pessoas precisam de saber quanta água é que vão ter para regar. E, portanto, esses precários deviam ter sido incluídos. Não foram. E mais grave ainda, saiu há pouco tempo um esclarecimento por parte da DGADRE que diz que esses precários, para além de estarem limitados e de serem discriminados negativamente naquilo que é o acesso à água, não podem reconverter as culturas. No caso do olival, do que estamos a falar, é passar de um olival em copa para um olival em sebe, que é aquilo mais mecanizável, ou seja, o olival em sebe, que é aquele em filinha indiana, consegue-se colher com uma máquina de colheita, coisa que não se consegue no olival em copa. E há muitos olivais em copa que estão a chegar, digamos, ao seu fim de vida em termos de produtividades máximas, e o setor precisava de modernizar-se. E moderniza-se passando, nomeadamente, para olival em copa, para olival em sebe, e veio a DGADRE dizer que realmente não é possível fazer essa reconversão. E esta é uma queixa que temos aqui a apresentar, que já apresentámos à Ministra, à DGADRE, portanto, têm conhecimento desta queixa, e é muito grave, porque são 25 mil hectares de olival que ficam cristalizados no tempo. Cristalizados no tempo. É considerado uma nova plantação. É considerado uma nova plantação, logo não é retirado do precário. Ou seja, o que diz a DGADRE é que mesmo que substituamos olival por olival, que estamos a alterar a cultura. Não vemos como. Não estamos nem a alterar a cultura, continua a ser olival, nem a consumir mais água, porque o olival em sebe pode, inclusivamente, utilizar menos água que o olival em copa. Depende das regiões, depende dos solos e tudo mais, mas pode ser, eventualmente, o caso. Depois, o planeamento do alargamento do Alqueva, foi o que já aqui dissemos. Não há possibilidade de alargar o perímetro do Alqueva sem se ter pensado previamente naquilo que devia ser o aumento de dotação dos 590 hectómetros anuais a que a IDIA tem direito. Dever-se-ia ter feito as duas coisas ao mesmo tempo. Aumentar o perímetro do Alqueva, sim, mas ter conseguido, em termos de Conselho de Ministros, que a água alocada para a agricultura, não estou a falar nem do consumo humano, nem na produção de energia,
que tivesse passado de 590 para 600 ou para 650 hectómetros, porque senão estamos a querer fazer mais omeletes com os mesmos ovos. É disto que se trata. Avaliação do setor, necessidade de planeamento. É mesmo isto que o setor precisa. O setor precisa é de saber quanta água é que vai ter para regar, qual, em termos de alavancagem de fundos comunitários, vai ser o seu papel, porque não é normal que um setor que tenha 360 mil hectares em Portugal, que é um setor que tem 800 milhões de euros em exportação, que é um setor que dá imenso àquilo que é a balança do agroalimentar e para o PIB português, que lhe falte esta informação. Porque não sabemos, depois de ter saído o estudo da IDIA, se vai mudar alguma coisa realmente em relação ao acesso aos fundos comunitários. PSD, deputado João Moura, já cá não está, portanto, muito rapidamente. É verdade, a ausência de alguns grupos parlamentares é de relevar aqui. Já quando tivemos aqui em audição, também havia grupos parlamentares muito críticos em relação ao Olival que não estão, e nós achamos muito importante, nesta que é a Casa da Democracia, haja contraditório e haja possibilidade das partes se enfrentarem e de contra-argumentarem naquilo que são os argumentos com base científica e não outros. E, portanto, realmente lamentamos. Há aqui uma coisa muito interessante em relação ao que às vezes se diz sobre o olival e outros setores, que é tende-se a apresentar uma versão manicaísta do mundo e tentar convencer as pessoas que a agricultura de produção não é compatível com a agricultura de conservação. É compatível com a agricultura de conservação e temos imensos associados que neste momento já dedicam parte das suas explorações só à agricultura de conservação, e estamos a falar de biodiversidade, estamos a falar de espécies protegidas e, portanto, há realmente essa preocupação. O deputado Norberto Patinho do PS falou ainda o trabalho que tem sido feito, e tem. O PS, nesta Comissão de Agricultura e em sede de plenária, tem defendido o setor. Agora, o que nós pedíamos aqui é que essa transposição depois para algumas das decisões do Governo, e é importante que a bancada parlamentar do PS, nomeadamente os deputados da Comissão de Agricultura, continuem a insistir junto da tutela para a resolução daquilo que são alguns temas muito relevantes para o setor e de que já fomos dando nota. Mão de obra especializada, jovens, RH qualificado para a região, é isso que tem acontecido. Aliás, outro dos problemas do setor neste momento é a falta de mão de obra. Falta de mão de obra especializada ligada às novas tecnologias. Temos falta de técnicos de lagar para operar nas máquinas. Temos falta de tratoristas que saibam operar com GPS e com tratores que custam milhares de euros e que são potentados de tecnologia. E, portanto, já atraímos, mas gostávamos de atrair mais. Aliás, dar-lhes nota também que somos parceiros de uma pós-graduação neste momento para o setor oleícola no Instituto Politécnico de Beja, mas que seria muito importante, e há aqui deputados das respectivas regiões no Alentejo, e temos tido conversações nesta matéria, mas convencer a academia que os currículos têm que ser adaptados às oportunidades de emprego no território. A academia não pode continuar a orientar-se por currículos desatualizados. Se há setores que estão a prosperar no território, se há novas oportunidades de emprego, há que convencer a academia a mudar os currículos e a convencer os pais das crianças que a agricultura não é uma coisa do passado, e é isso que estamos a fazer com o programa Escolas, a que já aludirei. Há uma coisa também muito interessante, que é, de acordo com estatísticas do INE, a agricultura em 2022 ultrapassou, naquilo que é o rendimento, a indústria, não, o comércio e a construção civil. Portanto, já só está atrás da indústria. É outro mito. A agricultura, naquilo que são os quadros permanentes, já não é emprego mal pago. Já se paga mais às pessoas, e há pessoas a saírem dos grandes centros urbanos para irem trabalhar como diretores e com outros graus de responsabilidade para estas empresas que se estão a fixar nos territórios. A colheita noturna, que, como se lembram, o setor propôs a sua suspensão voluntária em 2020, se não me engano.
Isto não é uma birra do setor e talvez é um tema que nunca conversámos aqui de forma tão clara. Ou seja, o setor não gosta de colher à noite. O setor colhe à noite porque as temperaturas são mais baixas, a colheita é feita entre outubro e dezembro, portanto, as temperaturas são mais baixas e permite uma rotatividade logística entre campo e lagar, nomeadamente em termos de caminhões e de tratores e de reboques, que não é possível se condensarmos o tempo. Quando condensamos o tempo, e nós condensamos, mas estamos a pagar o preço por isso, que é, o que é que acontece quando condensamos o tempo? Temos caminhões carregados de azeitona à porta dos lagares para entrar com temperaturas que, se calhar, não são as mais positivas depois em termos de qualidade da própria azeitona. E este problema também se coloca para aquilo que é a azeitona de conserva. Portanto, explicar-lhes aqui, senhores deputados, que tecnicamente, e nós propusemos a suspensão voluntária e fomos nesse caminho, e aliás o que se devia ter feito, senhores deputados, nós da outra vez falámos disso, era um mapa da avifauna no Alentejo, onde se percebesse onde é que há mais concentração da avifauna, onde é que se poderia operar durante certas horas e outras horas não. Porque aí sim era a compatibilização entre a agricultura e a conservação da natureza, que ao fim e ao cabo é isso que se quer. Não se quer parar uma atividade para começar com outra. Não, é equilibrar as duas atividades e que as duas atividades consigam operar em conjunto. Portanto, outro dos temas que queríamos passar aos senhores deputados e que nunca conseguimos junto do INIAV é que o INIAV fez um estudo já no fim da colheita em 2019, apenas com 20 amostras, e daí retirou conclusões que em algumas amostras tinha encontrado 0 aves, em outras amostras tinha encontrado 23 aves, mas vamos lá ver uma coisa, o que seria sério, e foi isso que nós pedimos ao INIAV e à tutela, e que nunca aconteceu, era que este estudo tivesse continuado durante 4, 5, 6 anos. Só se pode tirar conclusões sérias se um estudo estiver no terreno durante 4 ou 5, 6 anos e com mais amostras. E com outros métodos de espantamento, porque foi isso que se tratou na altura. Em relação ao deputado Pedro Frazão, do Chega... só dizer mais uma coisa em relação ao deputado Norberto Patinho. É verdade que não há proibição de plantar olival. Agora, nós sentimos discriminados em relação a outros setores por não termos acesso aos fundos comunitários. E a verdade é que o facto de haver falta de acesso ao PDR, neste caso em que há um estudo científico que foi feito, em que há a expansão do Alqueva, nós temos muita dificuldade em aceitar isso. O deputado Pedro Frazão, do Chega, pediu-nos aqui para elencar quais tinham sido os temas com a senhora Ministra. Foram basicamente estes que trazemos aqui hoje. E, portanto, falámos à senhora Ministra dos temas de que falámos aqui hoje, e, portanto, os temas que falámos aqui hoje foram PDR, precários, a falta de acesso ao PDR e o que é que vai ser o PEPAC para o setor do olival, a conversão de culturas na questão dos precários, o alargamento do perímetro, e também levámos um tema que é importante apontar aqui, que é, estamos a trabalhar com a APA neste momento para que haja um licenciamento acelerado daquilo que é infraestruturas de compostagem de bagaço de azeitona, porque lançou-se esse anátema para cima da mesa, não é? E muito se escreveu sobre o bagaço de azeitona, mas a verdade depois é quando chega a altura de agilizar as coisas, e como é que o setor quis agilizar? Quis agilizar criando unidades de compostagem em cada uma das explorações ou em cada um dos lagares. E tivemos que ser confrontados com o facto de o que parecia muito fácil inicialmente, veio a APA dizer que era preciso não sei quantos licenciamentos para conseguirmos compostar o bagaço de azeitona sem que ele fosse enviado para as extratoras. Pois realmente é difícil compreender isso, como também é muito difícil compreender que possa passar pela cabeça da APA que o caroço da azeitona é um resíduo e não é um subproduto. E, portanto, são coisas inimagináveis. Por último, deputado do Chega, Pedro Frazão, a reunião com a Ministra foi isso que vimos. Recordes versus diminuição de produção. Sr. Deputado, aqui temos realmente uma imprensa que é mais ávida pela desgraça do que propriamente por aquilo que é o sucesso, não é? Quando há uma grande produção, como foi o caso do ano passado das 200 mil toneladas de azeite, é verdade que houve notícia, mas não houve tanta notícia como neste ano que a produção
caiu. E porquê é que a produção caiu? Volto aqui a explicar. É uma questão de contra-safra. Nós vamos sempre andar assim. Não é por haver mais olival plantado que vamos crescendo proporcionalmente. Não. O gráfico vai ser assim. O gráfico nunca vai ser assim. Porque estamos a falar de um setor que é altamente impactado pela contra-safra. E de um setor que é parcialmente impactado quando estamos a falar de olival moderno e muito impactado quando estamos a falar de olival tradicional pela seca. Portanto, é preciso ter isto em conta. Agora, a verdade é esta. Tem-se tentado passar, por vezes, para a opinião pública a questão que não é um setor de futuro porque, afinal, não consegue produzir tanto como previu. Não é essa a questão. A questão é que, em anos diferentes, vamos produzir coisas diferentes. Agora, se formos fazer um apanhado dos últimos 5, ou dos últimos 10, ou dos últimos 15 anos, depois podemos ter a certeza que, do ponto de vista de cômputo geral, estamos a produzir muito mais do que aquilo que produzíamos. Basta pensar que, se em 2016 ou 2017 andávamos nas 100 mil toneladas e se o ano passado chegámos às 200 mil toneladas, estamos a falar do dobro. Portanto, estamos a falar do dobro e o que é interessante, praticamente com a mesma área. Praticamente com a mesma área. Portanto, a nível nacional, mais agricultura de produção. É isso que está em causa. Falando também do programa nas escolas. O programa nas escolas é precisamente a tentativa de chegar quer às crianças, quer aos professores, quer aos pais. E ficámos chocados com o facto de termos que começar este programa nas escolas no próprio território. É que no próprio território onde existe olival e que são territórios urbanos /rurais, muitas pessoas não conhecem verdadeiramente o que é o olival, não conhecem verdadeiramente o que é o lagar. Vamos concluir, Sr. Presidente. E, portanto, os professores e as crianças com comentários mais inocentes, os professores com comentários, digamos, um bocadinho mais complexos, têm-se mostrado bastante confortáveis com este programa e com o que tem sido apresentado por parte do Olivum, porque é dar hipótese da sociedade vir ao setor e conhecer mais o setor. Estamos também a trabalhar, e gostávamos de seguir o mesmo caminho do vinho, em termos de oleoturismo. Portanto, há um potencial muito grande para termos rotas de oleoturismo, como existe para o enoturismo. A gestão da seca. A gestão da seca, o problema foi, basicamente, o atraso nos apoios que foram prometidos. Quer dizer, apoios são muito bem-vindos, mas é como a justiça, tem um timing. Se não vierem na altura certa, quando vêm, já podem acudir muito pouco. O PEPAC é, sobretudo, o acesso aos fundos comunitários, e aqui estamos a falar, sobretudo, Sr. Deputado, de ajudas ao investimento. Ajudas ao investimento. O setor tem possibilidade de investir, mas quer alavancar essas ajudas em fundos comunitários e, portanto, é isso que queremos. Autoestrada da água. Claro que sim. Aliás, o que mostra aqui é que o sucesso do Alqueva tem que ser replicado noutras regiões, talvez não com a mesma dimensão, porque nunca vamos encontrar um território tão plano como o Alentejo, mas, claro, aliás, isso vem responder a outra questão, que é o Alqueva não pode servir para regar todo o país. Cada região do nosso país tem que ter uma solução a nível regional. E, portanto, é assim. Ainda só para terminar, Sr. Presidente, na questão das escolas e dos professores, e porque falou nos manuais escolares, estamos também a atuar aí, porque realmente, numa sociedade que se quer laica, imparcial e científica naquilo que é o conhecimento transmitido aos alunos, não podem nem os manuais escolares, nem os professores, não é, tratarem temas de acordo com aquilo que é a sua interpretação ou que é a sua opção pessoal. Isto é baseado unicamente em evidência científica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Fica assim concluída esta audição, esta primeira ronda, com esta explicação e apresentação de dados de forma concisa e exaustiva QB, por parte do Dr. Gonçalo, mas foi pormenorizada pelo menos. Pergunta às senhoras e senhores deputados se algum pretende intervir numa segunda ronda, ou se quer colocar alguma questão, ou se consideram esclarecidos com esta apresentação. Não havendo, fica então assim concluído. Se pretender a Associação Olivum deixar alguma apresentação ou alguns dados às senhoras e senhores deputados, fazendo favor de chegar à mesa, que depois iremos distribuir, e desejar naturalmente o maior sucesso, é pertinente, e desejar o maior sucesso aos propósitos da Olivum e o certificado
que me apraz verificar PSAA. É naturalmente um bom presságio de que tudo irá correr bem. Muito obrigado e muito boa tarde.